naquilo que precisa ser a essência de toda a nossa vida, naquilo que precisa ser a nossa preocupação principal, que é a nossa intimidade com Deus. Resgatando a nossa intimidade com Deus. Resgatar é ir atrás de algo que estava perdido. Buscar algo que estava perdido. E para se ter intimidade com Deus, o caminho é construir uma vida de oração. Construir uma vida de oração onde o Senhor seja o centro dessa vida. E é por isso que nesta noite, a partir daquilo que Paulo fala aos Filipenses, e para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, sabem que a carta aos Filipenses, ela é chamada também de a carta da alegria. Mas nesse momento em que Paulo está falando aos Filipenses, Paulo não está naquilo que nós consideraríamos como o melhor momento da vida dele. Paulo não está passando férias numa casa de praia. Paulo não está hospedado no melhor hotel ou na melhor casa disponível naquela época, não. Paulo escreve a carta da alegria dentro de uma prisão. Paulo está preso. O seu corpo físico está encarcerado. Mas mesmo assim, ele escreve aquela que foi denominada e que é denominada a carta da alegria. Para dizer para mim e para você que não importa qual é o mal e a situação que está aprisionando o nosso corpo físico. Se nós construímos e desenvolvemos uma intimidade com Deus, podem prender as nossas mãos, podem encarcerar os nossos corpos, o nosso espírito continuará livre. Pode fazer o que quiser com as nossas vidas físicas, mas o nosso corpo espiritual e a nossa alma nunca serão impedidos de novo voar até a presença de Deus, estar diante do Senhor. Então, para sermos felizes, e a diferença do cristão e daquele que não é cristão é essa. A nossa diferença não é que um passa por sofrimento e outro não. Não. Todos nós passaremos por sofrimento. Só que aquele que é cristão sabe que a verdadeira alegria dele não está nos bens materiais que ele pertence. Não está naquilo que fisicamente ele construiu. Mas está no tesouro espiritual que ele tem construído em Deus. A verdadeira felicidade dele está na verdade total de que o nome dele está escrito no livro da vida. De que o sangue de Jesus limpou e lavou de todos os pecados. E agora não importa se eu estou de bicicleta ou carro zero. Eu sou feliz porque Jesus é a razão da minha felicidade. Glória a Deus, aleluia. E aí Paulo, nesse momento, fala sobre oração. E é sobre oração que nós queremos aqui meditar um pouquinho com os irmãos e com as irmãs desta noite. Queremos aqui trazer a vocês uma definição sobre oração, que talvez você não tenha ouvido ainda essa definição. Só que essa definição de oração não tem a intenção de desconstruir aquilo que você já construiu como definição de oração, não. Essa definição tem a intenção de acrescentar a nós nesta noite algo que Deus precisa que nós saibamos para que a nossa oração seja, na verdade, uma oração eficaz. Muitas vezes nós nos pegamos olhando para o passado, olhando para a história da nossa igreja, Assembleia de Deus, e a gente se pega dizendo como era melhor antigamente. Como Deus operava mais antigamente, como os milagres aconteciam mais antigamente, como as curas eram mais constantes dentro da igreja. O que está acontecendo? Será que hoje a oração perdeu o seu efeito? O que está acontecendo hoje que a gente não vê as coisas acontecendo como via antigamente?
Só que eu quero dizer para você nesta noite que aquilo que foi estabelecido por Deus como bem para nós, nunca vai perder o efeito. A oração bíblica, ela teve efeito no Novo e no Antigo Testamento, tem efeito hoje e continuará tendo efeito amanhã. Se a oração hoje não está sendo ouvida e se a oração hoje não tem o mesmo poder que ela tinha na época em que o meu avô era pastor, não foi a oração em si e a essência dela que perdeu o efeito, mas nós é que estamos perdendo a definição da essência daquilo que é oração. Por isso eu quero de novo meditar nesse que é o caminho mais seguro para nós resgatarmos a nossa intimidade com Deus. E para nós também nunca perdermos aquilo que nós já construímos enquanto comunhão com Deus. Eu coloquei uma definição de oração aqui, eu trouxe para vocês uma definição de oração. Está no livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Um livro maravilhoso que eu indico para vocês. E Richard Foster diz assim: oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Quantos concordam com essa definição de oração? Diga amém. Então vamos falar junto? Diga: oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus, que eu estabeleço com o próximo e que eu estabeleço comigo mesmo. Isso é oração. É o estado de comunhão onde há um estabelecimento de relação, minha relação entre Deus, eu e o meu próximo, eu e eu mesmo. Ou seja, na definição de oração, nós temos aqui 3 elementos importantíssimos: relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Nós vemos aqui nessa definição de oração um tripé que sustenta aquilo que é a nossa maior arma como cristão hoje. E para ilustrar um pouco essa definição, eu quero trazer para vocês aqui um tripé, ou ir até o tripé, para mostrar para vocês o que é esse tripé e a gente observar junto esse tripé. Por que é que tudo que está aqui sustentado na parte superior da base não cai? Porque existe um tripé. Se desse tripé eu tirar um desses pés aqui, toda essa estrutura vai ficar de pé, sim ou não? Se eu tirar 2 estruturas ali, 2 pés, a estrutura vai ficar de pé, sim ou não? Não. Ela só fica de pé se tiverem quantos pés? 3. E é por isso que se chama tripé. Precisa haver 3 pés para que toda essa estrutura fique de pé. Se um pé sair, toda essa estrutura cai. A nossa oração não está sendo eficaz da forma que ela é e que ela precisa ser a partir da promessa de Deus para nós, simplesmente porque nós não estamos vivendo cotidianamente aquilo que é a definição total de oração de acordo com a Bíblia para nós. Porque uma coisa é compreender o que é oração. Isso é uma coisa muito interessante. É muito fácil compreender aquilo que Deus quer de nós. Todos aqueles que têm inteligência, todos aqueles que têm percepção de alguma coisa, todos aqueles que têm uma memória saudável vão compreender aquilo que leem, ou vão compreender aquilo que foi explicado. O difícil não é compreender, o difícil é viver. O difícil é fazer, é colocar em prática, é ter uma ação para que isso se torne realidade. Então, compreender o que é oração, todos nós, de uma forma ou outra, já compreendemos. No entanto, viver essa vida de oração,
onde eu faço da minha oração uma definição, onde 3 pés estão na base dessa oração, isso é o complicado. Isso é o difícil. E é isso que Deus quer que nós alcancemos. Porque o desejo de Deus ainda é ver paralíticos saírem andando das suas cadeiras de roda. Porque o desejo de Deus é ver os cegos enxergarem e saírem dançando no meio dessa igreja. O desejo de Deus é curar cancerosos. O desejo de Deus é trazer pessoas pecadoras para que essa igreja fique pequena para tanta gente que vai aceitar a Jesus. O desejo de Deus é que milagres aconteçam. Ora, glassuri me canta, na glassuri canta lá. Só que Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha em parceria. Ele quis, Ele desejou fazer uma parceria comigo e com você. E nós então precisamos entender o que é oração de forma profunda. Precisamos ir no profundo, precisamos ser servos e mordomos, que tenhamos com Deus autoridade para ir até os celeiros dele, buscar alimento sólido e saudável e fresco e trazer para as pessoas que estão famintas. Porque de pessoas que dão um show em homilética, as nossas igrejas no Brasil estão cheias. Porque de pessoas que pegam o microfone e dão um show em suas expressões verbais, nós temos visto por aí de muitos. Só que Richard Foster fala uma coisa no seu livro que isso aqui mexeu profundamente no meu coração. Ele disse assim: a superficialidade, ela é a maldição do nosso tempo. A necessidade hoje, urgente, não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Pessoas que se ocupem com Deus. Pessoas que se ocupem em estar de joelhos. Pessoas que se preocupam e se ocupem em ir ao encontro de Deus. Pessoas que se sentem insatisfeitas com o nível de presença de Deus que tem dentro do coração. E diz para Deus: Pai, eu não quero apenas isso. Eu pago o preço para ir mais alto, para ir mais longe. Porque eu quero mais relacionamento contigo. Ora, bless, levante a sua mão nesta noite. E diga: Pai, me livra da superficialidade. Eu quero profundidade na tua presença. Oh, aleluia. A grande justificativa nossa hoje é que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho mais tempo para orar. Um grande teólogo do século XV, Martinho Lutero, aquele que por causa dele hoje as nossas igrejas existem, porque ele foi aquele que fundou o protestantismo. Ele disse assim, ele declarou: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo prosseguir sem passar pelo menos 2 horas diárias na presença do Senhor. Na glassuri me canta, rablassuri canta laias. Se tem uma coisa que no século 21 o mundo tem exigido de nós, é que nós estudemos a palavra de Deus. É que a gente conheça a palavra de Deus a fundo. É que a gente leia a Bíblia e leia livros que complementem essa mensagem e faça com que ela seja ainda mais gloriosa. Mas aquilo que eu vou ouvir para direcionar a minha vida, o meu coração, a minha mente e o meu espírito, não sai de nenhum dos milhares e bilhares de livros que existem na face da terra. Só Deus pode falar ao meu coração e dar a direção certa na qual Ele quer que eu siga.
estudar a Bíblia e fazer teologia não significa trocar a vida espiritual e a devoção por teologia racional e pura. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente conheça racionalmente a palavra dele, mas Deus não admite que a gente deixe de estar de joelhos, deixe de jejuar, deixe de estar na Suricantas em comunhão com o Senhor. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. E oração é uma coisa fácil para a professora Andréia? Não. Oração não é coisa fácil para ninguém. Porque assim como os instrumentos de uma academia mexem com os músculos do nosso corpo físico, quando a gente ora, a oração mexe com os músculos espirituais do crente. E já viu como é que é os primeiros dias de academia, pastor Ciro? Tudo dói. A gente vai o primeiro dia, fica animado. Vai o segundo dia, fica empolgado. No terceiro dia, está tudo doendo. E daí no quarto, a gente já desistiu do projeto da academia em 2017. Não é assim? Com a oração é da mesma forma. Eu saio de um congresso onde o tema era oração e eu saio com aquela injeção de ânimo. E saio dizendo, a partir de agora, ninguém mais tira de mim o desejo e os minutos e horas que eu vou dar para Deus. E a gente começa segunda animado, terça animado, quarta animado. E daqui a pouco, os intempéries da vida começam a chegar e a gente diminui o tempo com Deus. Diminui as horas diante do Senhor para minutos e vai dando justificativa. Senhor, não tive muito tempo hoje, mas eu vou te dar aqui 20 minutos. Amanhã a gente diz, eu não tive muito tempo hoje, mas vou te dar 20 minutos. Por quê? Porque quando a gente ora, Deus começa a mexer com a gente. Os músculos espirituais são mexidos. E aí a coisa começa a doer. A coisa começa a doer. E só aquele que realmente quer ser transformado, continua orando quando tem vontade e quando não tem vontade também. Porque sabe que o que vai fazer com que ele seja um vitorioso é a vida de oração e de intimidade com Deus. Aleluia. Nabla suri me canta, rabla suri canta. Ora blasso me onda ramachuri cantas. Orar é falar com Deus. Como é que eu digo que eu desejo o céu se eu não quero Deus 24 horas na minha vida agora? Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Deus, é ser amigo de Deus, é chamar Ele para o cotidiano da nossa vida. Como é que eu digo que eu desejo estar no céu eternamente com Deus se eu não consigo separar minutos e horas para Ele aqui nesse momento? Professor André, e como é que eu faço para desenvolver esse relacionamento com Deus? O que eu faço para começar essa vida de relacionamento com o Senhor? Por onde eu começo? E não há nenhum segredo a ser revelado nesta noite. Apenas aquilo que já está norteado na Bíblia Sagrada. Se oração é estabelecer relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo, então eu preciso buscar disciplinas de oração primeiro, que me ajudem a estabelecer de uma forma sólida e concreta o meu relacionamento com Deus. Tudo começa com o meu relacionamento com Deus. Oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus. Vamos dizer isso? Oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus. E como é que a gente estabelece relacionamento com Deus? Através das disciplinas de oração. Porque as disciplinas de oração, irmã André, nas disciplinas de oração eu aprendo a falar com Deus, né? Sim, você aprende. Mas você aprende algo muito melhor. Aprende que mais do que falar, nós precisamos ouvir a Deus. Quais são as 3 coisas mais importantes na vida de oração? Primeiro, ouvir ao Senhor. Segundo, ouvir ao Senhor. Terceiro, ouvir ao Senhor. Sabe aquele
de chegar diante dele e falar, como se ele fosse um psicólogo para estar ouvindo tudo aquilo que eu tenho para dizer, e fala, e daqui a pouco não tem nada mais para falar e diz amém? Irmã Andréia, Deus não atende esse tipo de oração? Não é que Deus não atenda. Deus vai atingir de acordo com aquilo que você sabe. Só que Deus tem uma vida de crescimento para o servo de Deus. E na oração não é diferente. Na oração nós precisamos crescer em Deus. E mais do que falar, nós precisamos aprender a calar a nossa voz, calar a nossa mente, calar o nosso espírito. Isso não é coisa fácil de fazer, mas nós precisamos calar tudo o que nós somos, para que a voz dele então comece a soar na nossa vida. Porque eu falo, mas eu não escuto dele o que ele tem para me dizer, como caminho a pegar. Então eu preciso falar, mas eu preciso muito mais ouvir. Até porque mesmo antes que eu fale, ele já sabe de tudo aquilo que eu preciso. Então eu preciso das disciplinas de oração. Eu preciso dos momentos de devocional, igreja. Nós precisamos acordar, ou então quando a gente chega do trabalho, ou na hora do almoço, não importa o horário que é melhor para você, mas nós precisamos de um momento onde a gente entregue a vida para Deus novamente e mais uma vez declare a nossa dependência a Ele. Para dizer de novo, Senhor, mais um dia amanheceu e eu sei que eu não sou capaz de vencer esse dia se o Senhor não for na minha frente. Se o Senhor não estiver comigo, declare nos momentos de devocional a sua dependência dEle. Porque não é a minha formação profissional que garante que eu vou ter sucesso. Não é o meu diploma de teólogo que garante que eu vou ter sucesso. Não, é a presença de Deus na minha vida que faz com que eu tenha vitórias nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso ter esses momentos. Eu preciso jejuar, igreja. Nós precisamos. E hoje o jejum é uma coisa que parece que está em desuso, pastor Circe. Mas nós precisamos. Não é Deus que precisa, igreja. Deus não precisa do meu devocional. Deus não precisa do meu jejum. Se eu fizer devocional e jejuar, Deus é Deus. Se eu não fizer devocional e não jejuar, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Não é Ele que precisa das disciplinas de oração. Sou eu que preciso para não perder o caminho para chegar até a Ele. Ora, blasfemiondas. Por que nós precisamos jejuar? É simples. Eu preciso jejuar porque quando eu jejuo eu digo não para aquela comida que dá prazer para a minha carne. Quando eu jejuo, eu digo não para tudo aquilo que eu faço e que satisfaz o meu corpo físico. E aí quando eu vou dizendo não para essas coisas, para a Coca-Cola, para o churrasco, para o sorvete, para o chocolate, quando eu vou dizendo não, eu vou treinando a minha carne a ficar mais forte e a não querer comer tudo que vem na frente. E aí, quando chega uma provação espiritual, quando chega uma tentação espiritual, um prato bonito na nossa frente, nós já treinamos a nossa carne a dizer não para aquilo que satisfaz ela. Aí quando chega o prato, eu não quero, por quê? Porque eu olho para aquilo e não é aquilo que me satisfaz. Não é o prato que o diabo está me apresentando que me dá alegria. Eu digo, eu não quero esse prato, porque a minha satisfação está na presença de Deus. A minha satisfação está em Deus. Sai para lá, Satanás, porque a minha vida é de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Professora Andréia, e qual é a forma mais eficaz de oração? Será que Deus me ouve mais quando eu oro na madrugada? Será que Deus me ouve mais quando eu oro com os joelhos dobrados? Com o rosto prostrado diante da face dele?
Se tem uma coisa que a gente gosta de se preocupar também é com as formas de oração. Qual é a forma de oração que agrada mais a Deus? Se é de joelhos, se é em pé, se é dançando no Espírito. A gente precisa mudar o foco. A gente precisa parar de olhar muito para a forma com a qual nós oramos e olhar mais para a forma com a qual o nosso coração está diante de Deus no momento da oração. Porque não adianta nada o meu joelho estar dobrado se o meu coração é altivo na presença do Senhor. Não adianta nada o meu joelho estar dobrado se eu não reconheço que eu sou dependente de Deus. Então, na verdade, o que tem que realmente estar dobrado e ajoelhado não é o meu corpo, é o meu coração, é a minha alma, é o meu espírito. O doente lá no hospital, não tem como ele se ajoelhar diante de Deus, mas se o coração dele estiver dobrado, Deus está ouvindo a oração dele. Então, mais do que a forma, deixe e ensine o teu coração a dobrar o joelho espiritual diante do Senhor. Que o nosso espírito se dobre diante do Senhor e Ele ouvirá a nossa oração. Aleluia! E tudo isso, igreja, que nós fizermos, todas essas disciplinas de oração, me ajudam a estabelecer relacionamento com Deus. Quando eu sou um crente que tenho comunhão estabelecida com Deus, todas as outras coisas se tornam mais leves. Quem tem comunhão estabelecida com Deus, não tem os olhos naturais abertos mais para o mundo. Quem tem comunhão estabelecida com Deus, tem os olhos físicos fechados e os olhos espirituais abertos. Quem tem comunhão estabelecida com Deus, não dá mais valor naquilo que materialmente os meus olhos e a minha mão está tocando. Quem tem comunhão com Deus, dá valor naquele tesouro que a traça não vai roer, que o ladrão não vai roubar. Quem tem comunhão com Deus, tem o corpo aqui na terra, mas o Espírito já está habitando no céu. Quem tem comunhão estabelecida com Deus, não tem amor nesse mundo na questão de querer ficar aqui, porque sabe que é um peregrino. É só uma passagem, mas o meu lar definitivo está lá. O meu lar é onde Deus está. Quantos peregrinos nós temos aqui nesta noite? Quantos homens e mulheres com relacionamento estabelecido com Deus? Diga para Deus, levante a sua mão e diga: Pai, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver mais a tua presença nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Te planto e me canta lá isso. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que tu precisas fazer nesta noite. Espírito Santo de Deus, convence, transforma, redime, santifica nesta noite, resgata Rablassuri Cantalaias e dá da tua comunhão para a tua igreja, aleluia. Oh, aleluia. Oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus e que eu estabeleço com o próximo. Se eu sou alguém que acha ter comunhão com Deus, precisa se tornar muito mais leve e natural a responsabilidade, então, que eu tenho de estabelecer relacionamento com o meu próximo. E aí é que Deus, e eu fico maravilhada, pastor Vinícius, de como nosso Deus é estrategista. Oração não é simplesmente ter comunhão com Deus, mas se eu sou alguém que tenho comunhão com Deus, naturalmente eu vou ter menos dificuldade para estabelecer relacionamento com o meu próximo. Porque é difícil.
Não é fácil estabelecer relacionamento com o próximo. Não é fácil estabelecer relacionamento com pessoas que pensam diferente de mim, que por mais que sejam cristãos, mas têm um jeito de viver, têm características e personalidade que muitas vezes eu não concordo e não bate com a minha. Tudo isso se torna difícil, a questão de estabelecer relacionamento com o outro. No entanto, se o meu relacionamento já foi estabelecido com Deus, um passo já está dado. Porque não é o amor que eu tenho no meu coração, como Andréia, ou como Joaquim, ou como Sônia, que vai sair de mim para amar o outro. Não, porque esse meu amor, ele é defeituoso, esse meu amor é imperfeito, vai ver primeiro os defeitos que estão no outro. Mas se eu tenho relacionamento com Deus, logo Deus habita em mim. E se Deus habita em mim, o amor dele está em mim. Então quando eu olho para o próximo, eu vou amar o próximo com o amor de Deus que está em mim. Oh, aleluia! E quando eu amo o próximo, com o amor de Deus que está em mim, aí então eu entendo o poder que Deus me deu, como alguém que está agora e tem a responsabilidade de Deus de ser um intercessor nessa terra. Se eu tenho estabelecido relacionamento com Deus, eu então, ao invés de olhar para o meu irmão e procurar os defeitos dele, procurar aquilo que ele tem de negativo para eu não amá-lo, eu vou entender que, ao invés disso, eu preciso tomar a responsabilidade de ser um intercessor, ou seja, se eu vejo algo nele que está imperfeito, Deus tira de mim todo o direito de apontar o dedo para ele e me dá agora a responsabilidade de, como alguém que já tem comunhão com Deus, interceder por ele, para que ele conheça Deus como um dia eu conheci. Rabrassuri canta, rablassuri canta laias. E é nesse momento que a oração intercessória se torna uma chave poderosa na minha e na sua mão. E esse foi um dos motivos pelos quais Deus me trouxe aqui, para dizer para você, minha querida e meu querido, não desista de interceder por quem você ama. Não desista de interceder pelos irmãos que Deus colocou na sua responsabilidade nessa igreja. Não desista de interceder pela sua família. Aí você pode me dizer, professor André, eu já intercedo há 10 anos. Eu já intercedo há 20 anos. E parece que nada aconteceu, eu não vejo nada acontecendo. Sabe por que a gente não vê nada acontecendo? Porque a gente quer que veja acontecendo aquilo que é responsabilidade de Deus fazer. A gente quer ver a pessoa que a gente está intercedendo vir para a igreja, a gente quer ver essa pessoa salva e frequentando a igreja, quando isso não é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. A hora e o momento que essa pessoa vai vir para a igreja, não sou eu e a minha oração que decide. A hora e o momento certo, é Deus que sabe quando vai acontecer. Aí você pode dizer, eu não estou vendo do que a minha oração está valendo. Minha irmã e meu irmão, você como um intercessor, e preste bem atenção nisso, a sua oração intercessória, ela dá legalidade para Deus trabalhar em favor daquele que ainda não tem a mesma fé que você. A sua oração intercessória tem legalidade para Deus trabalhar em favor de outras pessoas. Então essa pessoa pode não ter vindo ainda para a igreja. Mas sabe por que ele não morreu? Porque a sua oração tem dado legalidade para Deus colocar anjos ao redor dele. Sabe por que aquele acidente que teria que ser fatal não ceifou a vida dele e dela? Porque a sua oração tem dado legalidade para Deus trabalhar em favor daquele. Não desista de interceder, não desista de orar, não desista de amar aquele que precisa ser amado. E no momento certo, na hora certa, Deus fará acontecer um milagre na vida desse homem e dessa mulher. Aleluia! Deus sabe o momento certo de todas as coisas.
oração é o estado de comunhão que eu estabeleço com Deus, que eu estabeleço com o próximo e que eu estabeleço comigo mesmo. É difícil amar o próximo? É difícil estabelecer relacionamento com o próximo? Então tente, de verdade, estabelecer relacionamento com você mesmo, para ver como é que é o negócio. Estabelecer relacionamento conosco mesmo é a parte mais difícil da construção do tripé da oração. Porque Deus está fora de mim. Porque o próximo está fora de mim. Agora, estabelecer relacionamento comigo mesmo. Permitir a habitação de Deus dentro de mim, a ponto de Ele me mostrar tudo aquilo que precisa ser visualizado, para que eu permita que Ele me transforme, a ponto de eu me parecer mais com Cristo do que comigo. Isso é a coisa mais difícil de se fazer enquanto cristão. Estabelecer relacionamento conosco mesmo significa ser verdadeiro com aquilo que está dentro de mim. Significa permitir que essa habitação de Deus em mim seja completa, sem reservas. Não é aquele negócio de Deus pode vir e habitar a minha vida, mas tem algumas coisinhas aqui no meu coração, que isso aqui eu tranco com 7 chaves aqui nesse lugarzinho aqui, e isso aqui ninguém nunca entrou. Isso aqui deixa assim, Jesus, desse jeitinho aqui, porque eu acho que eu nasci assim, e eu vou morrer assim. Estabelecer relacionamento contigo mesmo significa viver a verdade de Deus habitar em você de tal forma que você cada vez mais morra para que Ele viva através da sua vida. Estabelecer relacionamento com Deus significa renunciar todos os seus sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos objetivos, para dar lugar em nós para os sonhos de Deus, para os projetos de Deus e para os objetivos que Deus tem para com a minha vida. E isso não é nada fácil. E é nesse momento que a gente encontra a questão crucial de por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos de Deus. E nós já estamos terminando a mensagem. Por que, Andréia, que muitas orações que nós colocamos para Deus não são respondidas? Tiago, o sábio Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele responde a nossa pergunta. E ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Permitir a habitação de Deus em nós, a ponto de nós estabelecermos relacionamento conosco mesmo, significa aprender a pedir corretamente, envolvendo as nossas paixões, que agora não serão mais nossas, mas serão transformadas pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Meu irmão, não adianta pedir para Deus em oração para Ele fazer o mal para o outro. Não adianta. É treva de marido que eu tenho. E aí a gente até faz aquela brincadeira, né? Jesus, prepara e leva. Não é? Não adianta pedir esse tipo de coisa para Deus. Porque Deus, Ele não pode ir contra a sua própria natureza para nos atender. E para matar alguém, Ele precisa ir contra a natureza dele, que é vida. Ele não é morte, Deus é vida. Jesus, me dá aquela casa
lá no centro da cidade, que eu sonhei tanto, e que eu quero tanto, e que o meu coração quer tanto. Me dá, Senhor, aquela mobília dos sonhos, aquela mobília que eu vejo naquelas lojas de móveis assim. E aí, de repente, assim, lá bem no alto, você se lembra que você ganha um salário mínimo e meio, que o seu marido ganha o outro salário mínimo e meio, os dois ganham 3. E só a mensalidade desse lugar onde você quer, para Deus te dar, vai ser 2.000 reais, vai ser 3.000 reais. E aí você fica pedindo essas coisas para gastar nos seus próprios deleites. Eu fico pedindo essas coisas para que a minha carne se satisfaça com essas coisas. E depois fico triste porque Deus não me atende com os meus pedidos, com falta de lógica, com falta de sensatez, com falta de equilíbrio. Eu fico tão injuriada quando eu vejo muitas vezes pregadores com falta de responsabilidade, induzindo pessoas a darem o dinheiro que era para ser para pagar o aluguel, e naquele momento fazer um gesto de fé com Deus. Eu fico injuriada com uma coisa dessa, porque eu sei que logicamente e equilibradamente que Deus age. Se eu der hoje o dinheiro do aluguel para um pregador e o aluguel vencer amanhã, isso vai atrasar e consequentemente vai fazer com que o meu nome como cristão seja jogado na lata do lixo. Eu não recebo de Deus porque eu estou pedindo de acordo com os meus próprios desejos, com as minhas próprias paixões. Eu não estou recebendo de Deus porque eu ainda não estou vivendo a vida de Deus em mim. Porque quando eu vivo a vida de Deus em mim, aí eu deixo todos esses projetos mesquinhos de lado. Eu deixo todos esses sonhos mesquinhos de lado e começo a abraçar os projetos de Deus para a minha vida. Começo a abraçar os sonhos de Deus para a minha vida. Faça um teste a partir de hoje. Abrace os projetos de Deus para a sua vida. E eu te garanto certamente que Ele ouvirá a sua oração. Ele ouvirá. Ou na glaçure me colva, na glaçure canto e decantas. Ele quer atender as vossas orações, Ele quer atender as minhas orações, mas primeiro Ele quer que nós entendamos: eu tenho um caminho para você. Você me aceitou, quis andar na minha presença, quis se converter a mim, então agora não são os seus caminhos que são verdadeiros, agora são os meus caminhos. Largue todos os seus caminhos, projetos, objetivos e verdades e venha viver os meus caminhos. Eu tenho um caminho para você. Eu tenho um projeto para você. Rablaçuri me cantas. Ismael, pega o violão ali para ajudar a gente. Eu tenho sonhos para você. O Senhor te diz nesta noite. E Ele te diz mais: confia em mim, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Porque os meus planos são mais altos que os vossos planos. Irmã Andréia, mas eu não estou vendo nada de concreto. Isso significa fé. Quando a gente tem fé, a gente não vê. A gente apenas acredita que está lá. Porque Ele prometeu, porque Ele falou. Xandaraga suricanto e derraçuri me cantalaias se deplomas. Quando a gente entra naquilo que é o projeto dele para nós, e quando as nossas orações agora estão de acordo com a vontade dele, quando as nossas orações estão de acordo com os sonhos dele, aí se cumpre o que uma teóloga do século XV disse, Juliana Norvig. Ela disse algo. É Deus falando contigo nesta noite. Deus diz assim para você nesta noite: eu sou o fundamento da sua súplica. Ora, blasfeme, me cantas. Primeiro, é de minha vontade que recebas aquilo pelo qual você suplica. Olha só como é quando a gente está na presença dele. Depois, sou eu que faço você desejar aquilo pelo qual você está orando. Como, pois, eu haveria de não atender e receber a sua oração, se foi eu que plantei o desejo para que você orasse por isso? Ora, blasfêmica.
coração, em o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir